Hello, guys! Eu contei em outro vídeo como eu cheguei aqui na França sem falar nada de francês. E hoje fazem 8 meses que eu estou aqui. Primeiro de tudo, no primeiro e segundo mês, mais ou menos, eu só falava inglês, um pouco de português, que a família entende, e não falava nada de francês porque eu não entendia nada de francês. As crianças só falam em francês, então a maioria do tempo era fazendo mímica com eles para poder entender o que eles queriam. Certo dia, os pais resolveram visitar os avós, e aí quando chegamos lá, a avó, ela é professora de inglês, ela escutou a gente conversando em português e um pouco em inglês, e ela disse: interdit, proibido conversar em outro idioma dentro desta casa. No dia eu me senti muito mal, porque eu pensei, nossa, ela sabe que eu não falo nada de francês. Eu fiquei muito sem graça e resolvi que eu não ia mais falar nada, então até então eu fiquei meio calada. E aí eles tentavam conversar comigo em francês, eu não entendia nada. E aí aquela força do ódio dentro da gente. E os pais também só concordaram, não falaram nada. E aí ficou nessa. Voltamos dessa viagem e os pais sentaram comigo e falaram: olha, Bruna, a avó tem razão. Se a gente não conversar em francês com você, você não vai aprender francês. E até então eu não fazia curso nenhum, então realmente eu tinha zero noção. Então, naquele momento, os pais começaram a falar só em francês comigo. E aí eles falavam bem devagar. Aí quando eu não entendia, eles repetiam, fazendo mímica: olha, está chovendo. Aconteceu o que? Um milagre. Eu aprendi francês. Depois de 3 meses nessa só em francês, eu ensinei o meu ouvido a escutar em francês, o que significava que eu já conseguia entender o que as pessoas diziam. Que eu acredito muito naquele método alfabetizando uma criança. O primeiro passo de tudo, ela aprende a ouvir. Então você está falando com a criança, ela consegue começar a entender o que você está dizendo. E aí depois ela começa a reproduzir algumas palavras de maneira bem errada. Quando ela começa a falar certinho, ela começa a ser alfabetizada, né? Ela começa a saber ler, escrever e reproduzir aquilo que ela já fala. Eu acredito firmemente que esse é o melhor método para aprender um idioma. Porque esses cursos em que você começa aprendendo a gramática, você está aprendendo a escrever e a reproduzir uma coisa que você não faz a menor ideia. Você não sabe como pronunciar aquilo e você está aprendendo a escrever aquilo. Não faz nenhum sentido. Enfim, voltando para a história, em 3 meses eu já sabia ouvir tudo o que falavam comigo e comecei a reproduzir algumas palavras. Como o ouvido já estava treinado para aquelas pronúncias, o meu cérebro instantaneamente conseguia reproduzir aquilo que eu estava ouvindo. É uma coisa de louco. Bom, em 6 meses... O total do tempo foi 6 meses que eu saí do zero do francês para nível C1 do francês. E aí acontece o que? Passei esses 6 meses sem ver a avó. Semana passada, a mesma avó veio nos visitar depois de todo esse tempo. E aí ela começou a conversar comigo em francês, falando bem devagar. E aí na hora que eu comecei a falar, ela fez: uau, que é isso? E daí ela falou: nossa, você melhorou em 200% o seu idioma. Eu falei: né, eu melhorei graças a você. Nossa. E aí depois, quando ela foi embora, os pais vieram me falar ainda que ela elogiou muito e falou que estava impressionada com a rapidez que eu aprendi o idioma. Então, assim, primeiro, se você está no Brasil, é claro que você vai demorar muito mais tempo para aprender, porque você não está imerso no idioma. E, cara, sempre que eu pesquisava qualquer tipo de intercâmbio, falavam: não, mas estuda um pouco do idioma antes de você vir. E eu falava: caramba, eu vou ter que ficar 1, 2 anos estudando o idioma pra eu poder pensar em fazer um intercâmbio. E isso me destruía, assim. Até por isso, um dos motivos de eu ter desistido de ir para os Estados Unidos, porque eu tinha inglês muito básico. Sim, além de vir com 0 francês, eu também tinha inglês básico. Então, sempre que me perguntam: você indica que eu vá mesmo que eu não tenha nada do idioma, ou mesmo que eu só tenha inglês, ou mesmo que eu... Cara, venha, porque a imersão no idioma é uma coisa louca, sabe? Fez um milagre que em 6 meses eu tô falando C1 do francês, como assim? Cara, sério, é uma doideira. Dentro desse período de 6 meses, eu acho que depois dos 3 meses, quando eu já estava conseguindo ouvir bem, foi quando eu comecei a fazer o curso. Ou seja, o desenvolvimento foi, primeiro de tudo, aprender a escutar, e aí depois aprender a reproduzir,
e aí aprender um pouco a ler. Hoje em dia a minha gramática ainda não é boa, se eu tiver que escrever um texto em francês, eu ainda tô meio no A2, sei lá. Mas pra escutar e pra falar, eu já sou capaz de conversar com qualquer pessoa. E eu acho que esse é o objetivo principal de falar um outro idioma. Quando você precisa realmente falar, quando você precisa realmente ouvir e entender o outro, esse é o objetivo principal. Eu já falei várias vezes, o curso que eu estou fazendo aqui é o Lingodá. Esse curso também tem no Brasil, não sei quanto ele custa no Brasil, mas aqui ele custa 120 euros por mês, então é meio carinho, mas ele é completamente focado em conversação. Então, além de treinar diariamente com a família e na cidade, enfim, também pratico conversação no curso. Para finalizar, eu só quero dizer que vale muito a pena você vir, mesmo que você não fale francês. Vale muito a pena. É claro que você precisa de uma família que tenha paciência, porque no começo vai ser difícil, né? Eu cometi muitos erros, eu paguei micos, a família falava uma coisa, eu entendia outra, fazia outra. Enfim, se você quer estudar antes, você tem tempo de estudar antes, é claro, estude, porque aí você passa menos perrengue. Mas se você é do tipo como eu, cara, venha, sério, não tenha medo de vir, não tenha medo de vir. Então, enfim, é isso. Não esquece de deixar seu like, de deixar sua inscrição também. Muito obrigada e boa viagem!